Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor nessa noite. Amém? Amém. Hoje conversei com o pastor, nós vamos começar um estudo bíblico, irmãos, sobre a carta de Paulo aos Romanos. Vamos começar do capítulo 1 e cada segunda-feira nós vamos um capítulo até terminarmos no capítulo de número 16. E por que nós vamos fazer isso? Vamos estudar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Porque em Oséias 4, versículo 6, o que diz? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O que Jesus disse em João 5? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Em Mateus 22, versículo 29, Jesus disse aos fariseus: errais, porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Em Atos dos Apóstolos, uma igreja, um povo que se localizava na cidade de Beré, conhecido como bereanos, Paulo disse que a atitude deles foi nobre, porque eles examinavam diariamente as Escrituras. Salmo 1, versículo 2 diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela, de noite tudo o que fizer prosperará. Josué capítulo 1, Deus disse para Josué: Josué, se você obedecer todas as palavras que estão escritas no livro da lei do meu servo Moisés, você será próspero e bem sucedido em tudo o que você fizer. Então ser cristão, ser crente, irmãos, não é somente ser batizado numa igreja, fazer parte de uma denominação evangélica. Ser cristão, ser crente, é ser chamado para ter comunhão com Deus, para crescer em Deus, para se conformar e cada vez mais estar semelhante a Cristo e mais distante da aparência desse mundo tenebroso. Isso é ser crente e ser cristão. Esse é o grande chamado de Deus para a nossa vida. E por que vamos estudar Romanos? A carta de Paulo aos Romanos. Porque na carta de Paulo aos Romanos existe o centro da doutrina da fé, da doutrina cristã. Qual é? Nós vamos estudar, os irmãos vão ver que Romanos, Paulo mostra que todos são culpados diante de Deus, tanto judeus como gentios, tanto aqueles que guardam a lei como aqueles que não guardam a lei. Todos estão debaixo da culpa. Então, Paulo vai mostrar no decorrer do livro o caminho para a salvação e depois de ser salvo, o caminho que deve seguir um cristão convertido a Jesus de Nazaré. O grande homem de Deus, Martinho Lutero. Todos os irmãos aqui sabem, se não sabem vão saber agora. Todas as igrejas que têm evangélicas, que você conhece, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Quadrangular, Universal, todas, Batista, todas elas vieram de uma. Começou com Lutero. Lutero foi aquele que se rebelou contra a Igreja Católica Romana, porque quando ele começou a ler, ele era um padre, ele começou a ler a carta de Paulo aos Romanos, e a Igreja Católica pregava que a salvação era pelas obras. E quando Paulo começa a estudar a carta de Romanos, as doutrinas de Romanos, então ele aprende que o homem é salvo pela fé e pela graça e não pelas obras. Então ele cria reforma, e todos que estamos aqui hoje estamos aqui porque Lutero teve a coragem, porque Lutero teve a humildade de examinar a palavra de Deus, e através deste exame ele converteu-se ao Senhor. Então, se nós queremos ser abençoados por Deus, devemos aprender a examinar as Escrituras. Abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo de número 1. Eu quero que as crianças fiquem em silêncio hoje, amém? Todas as crianças em silêncio, porque nós estamos pregando a palavra de Deus, todos devem estar ouvindo a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, verso 1. Quem foi o autor de Romanos? Foi o apóstolo Paulo. Paulo foi o autor da carta aos Romanos, ou epístola. Ele foi o autor deste livro, é o 45º livro da Bíblia. Contém 16 capítulos, 433 versículos, 87 perguntas, 19 profecias do Antigo Testamento, 4 novas profecias que Deus usou Paulo, 388 versículos de história, 29 versículos de profecias cumpridas e 16 de profecias não cumpridas ainda. É a carta de Romanos. Romanos capítulo 1, vamos ler do verso 1 até o verso de número 6.
diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antigamente, irmãos, quando essas cartas os apóstolos escreviam, tanto Paulo como Pedro, eles mandavam secretários, ou diáconos, ou até mesmo Timóteo já transportou cartas para Paulo, Tito, e eles iam até essas igrejas e liam essas cartas para a igreja, para que a igreja fosse edificada. E essas cartas que eles escreveram não foram escritas pela sua própria vontade, tanto que temos ela até hoje nas nossas mãos, traduzida em vários idiomas. Por quê? Porque tudo aquilo que Paulo estava escrevendo, era Deus que estava inspirando Paulo a escrever. E o grande milagre foi que esta carta ela preserva intacta até hoje e está nas nossas mãos. Por quê? Porque a igreja de Roma, ela representa também todas as igrejas de Jesus na face da terra. Ou seja, essa carta não é somente para o povo do passado, essa carta é para nós que estamos aqui hoje também, esta palavra. E o que nós vemos logo no começo dessa introdução, dessa apresentação de Paulo, porque toda a carta começa como? Começa a pessoa se apresentando quem ela é, já não começa ensinando, como tem começo, meio e fim. No fim das cartas você vai ver que Paulo se despede, manda os agradecimentos, as orações. Então nós vemos que no começo desta carta, Paulo diz algo muito interessante. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. A primeira coisa que nós devemos aprendermos é ser servo de Jesus Cristo. O que é servo? A palavra servo significa escravo. Sabia disso? A palavra servo é escravo. O que um servo fazia na época bíblica? Não era igual hoje o empregado que é pago, vem na sua casa, limpa a sua casa, depois vai embora para a sua casa. Não, um servo, a qual tinha a obediência de servir o seu Senhor. Então Paulo, ele se coloca nessa posição diante de Jesus Cristo, como um servo, como um escravo, como aquele que tem uma missão de propagar a mensagem do teu Senhor, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Outra coisa, chamado para apóstolo. O que é apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado, ou seja, Paulo foi chamado para ser enviado. Enviado com que missão? Enviado e separado para o Evangelho de Deus. Então a missão do apóstolo Paulo, servo de Jesus, era pregar o Evangelho de Deus. A palavra separado também significa santo, ou seja, Paulo foi arrancado do mundo, separado, santificado, para então propagar a mensagem do Evangelho de Deus. Então é isso que devemos pregar, é isso que devemos fazer nesta terra, irmãos, pregar a palavra de Deus. Por que Paulo pregar? Porque ele queria ganhar dinheiro, porque ele queria ficar famoso, porque ele achava bonito, ele viu os apóstolos pregando, então ele disse: olha, eu vou pregar também porque eu acho bonito. Não, Paulo pregou o Evangelho porque ele foi chamado por Deus. Então todos que pregam a palavra, que tem um ministério, tem que ter essa convicção de que não foi homens que o chamou, mas que foi o próprio Deus que lhes deu o chamado. E qual chamado é esse? Que havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Ou seja, se você ler a palavra de Deus no Antigo Testamento, estava prometido um rei, prometido um Senhor, um Salvador, um que ia salvar o povo. E essa promessa que foi prometida aos profetas. E qual é a promessa? O terceiro versículo vai dizer: acerca de seu filho, Jesus, que nasceu da descendência de Davi,
segundo a carne. O Filho de Deus, o Rei prometido a todo o mundo, que foi também declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então que fique isso bem claro, irmãos. Fomos chamados por Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo também diz, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. O que é graça? A epístola aos Romanos vai falar muito sobre graça, irmãos. No capítulo 6, 7 e 8, nós vamos se aprofundar sobre isso. A palavra graça significa favor imerecido, ou seja, Paulo não merecia pregar o Evangelho de Jesus. Paulo não merecia ser apóstolo, porque ele foi perseguidor da igreja. E mesmo se ele não tivesse sido perseguidor da igreja, se ele tivesse sido um bom homem, um bom pai, um bom líder, mesmo assim, ele ainda não seria merecedor, porque nós vamos entrar na palavra de Deus, mais para frente vamos ver em Romanos mesmo, que todos os homens estão diante de Deus nus, porque pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então todo chamado de Deus é pela graça, irmãos, é pela graça. Recebemos a graça de Deus para ser apóstolos, para ser enviados de Deus. Para quê? Para a obediência da fé. Então a fé por si só, ela é morta, irmãos. Se a fé não gerar em teu coração obras, obediência, pelo nome de Jesus, pela palavra de Jesus, então a sua fé é uma fé vã, é uma fé morta, como está em Tiago. Então Deus nos chamou para a obediência da fé. E todos os que são chamados para ser de Jesus Cristo. Ou seja, por que você está aqui hoje, eu estou aqui hoje? Porque a igreja, Deus instituiu a igreja para que ela seja de Jesus Cristo. Mas isso eu já sei, irmão. Por que você está me dizendo isso? Que eu fui chamado para ser de Jesus Cristo. Porque tem muitas pessoas, irmãos, nas igrejas, amontoando os templos evangélicos, que acham que são de si mesmas. Acham que são donas dos seus narizes, fazem o que quer, cultuam a Deus como quer, pregam e interpretam a Bíblia como quer, fazem tudo conforme a sua vontade, conforme a vontade do inimigo, dos ventos de doutrinas humanas. Mas a Bíblia diz que fomos chamados para ser de Jesus Cristo, ou seja, para executar a obra e o chamado dele. Agora ele se dirige a Roma, todos que estáis em Roma, amados de Deus. Uma coisa é certa, a palavra de Deus veio, a salvação para nós veio, porque somos amados de Deus. A graça te salvou, porque você é amado de Deus. Do contrário, você não seria salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Você é amado de Deus. Mais uma vez, olha o que Paulo vai dizer: chamados santos. Ou seja, chamados para a santidade. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa foi o começo da salvação. Agora, ao começo da salvação. Vamos entrar no verso 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Então Paulo primeiramente dava graças a Deus, graças ao seu Deus, graças por Jesus, acerca de todos os romanos, os cristãos que estavam em Roma. Por quê? Porque em todo o mundo antigo era divulgada a fé daquele povo. Paulo ainda não conhecia eles, irmãos. Nunca tinha ido pregar. Não foi Paulo que fundou a igreja em Roma, foi algum outro irmão. Paulo não. Mas Paulo, ele ficou sabendo do testemunho da igreja em Roma. A igreja de Roma começou a chamar a atenção do apóstolo. Por quê? Porque em todo o mundo daquela época era anunciada a fé deles, ou seja, o bom testemunho deles. Como a irmã leu aqui, a vós sois as minhas testemunhas. Então, testemunho daqueles homens, daqueles cidadãos romanos, daquelas mulheres romanas, cristãs, santas, homens de Deus que estavam ali em Roma,
ela chegou a todo mundo, chegou a todas as pessoas. Então você pode achar que não tem ninguém te vendo, irmãos, mas saiba que é você virar as costas, as pessoas falam de você. Não sei se é bem ou se é mal, não sei se é um bom testemunho para Deus ou se é um escândalo para Deus, mas pode ter certeza, o ser humano, os homens, as pessoas que trabalham conosco, aonde nós andamos, elas estão nos olhando e estão enxergando em nós ou um bom testemunho que é divulgado a nossa fé, ou estão enxergando em nós somente as falhas, os erros e os escândalos, as quais muitos têm feito. Então, você tem que notar que tem pessoas de olho em você. E Paulo também estava de olho naquele povo. Estava de olho. E uma coisa que Paulo sabia aqui, irmãos, que muitos crentes não sabem. Ele diz assim: porque Deus é quem sirve em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós nas minhas orações. Deus é testemunho, irmãos, de nós, se nós oramos de verdade ou se nós não oramos. Paulo poderia invocar o nome do Senhor e dizer: vocês que estão em Roma, Deus é a minha testemunha de que eu tenho orado por vocês, que eu tenho chorado por vocês, que eu tenho clamado a Deus para que a sua fé, a sua conduta, vocês cresçam no amor, cresçam na graça, cresçam na misericórdia, cresçam na presença de Deus. Deus é a minha testemunha, Deus é a nossa testemunha, Deus enxerga-nos completamente. A Bíblia diz em Provérbios que os olhos do Senhor estão em toda a terra, contemplamos bons e contemplamos maus, ou seja, Deus é a maior testemunha do universo, Ele contempla tudo que acontece debaixo do céu. Ninguém passa desapercebido diante dos seus olhos. Outra coisa, Paulo, um homem de oração, um homem que não conhecia os romanos, mas orava por eles. Você tem orado, irmãos? Eu quero aproveitar o ensejo já. Você tem orado pelos missionários? Ou você tem se lembrado só de você, da sua igreja, das pessoas que você conhece pelo nome? Ou você tem orado pelos missionários, pelas pessoas lá na Amazônia, pelas pessoas lá no Nordeste, pelas pessoas lá no Paraguai, Uruguai, Argentina, Índia, China, Rússia e tantos povos e nações? Você tem orado por eles ou você não tem se lembrado deles nas suas orações? Ore, irmãos. Você não precisa conhecer ninguém face a face para orar por ela. Você pode apresentar diante de Deus. Alguém aqui, eu quero fazer uma pergunta e se alguém tiver coragem me responde. Alguém aqui tem dúvida que Deus ouviu a oração de Paulo pelos irmãos que estavam em Roma? Mesmo ele não conhecendo aquelas pessoas, pelo nome ou pessoalmente, mesmo assim Deus ouviu as orações de Paulo. Então você não precisa conhecer ninguém intimamente para orar por elas. Há um grande equívoco. Nós achamos que Deus só vai responder às nossas orações se nós citarmos o nome da pessoa, o endereço da pessoa. Não. Deus é onisciente. O que precisamos é fé. Fé para orar. Paulo diz no verso 10: pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Um dos pedidos de Paulo era para que, pela vontade de Deus, não dele, pela vontade de Deus, tivesse uma oportunidade de ele ir ter com eles em Roma. Ou seja, ele viajar a Roma para pregar o Evangelho, que no final do seu ministério ele teve essa oportunidade. Atos 27 e 28 vai falar sobre isso, sobre Roma, que foi a última cidade a qual Paulo ele ficou ali, depois foi martirizado. Então Paulo orava, era a vontade dele, mas ele pedia primeiro: Deus, se for pela tua vontade, que esteja uma oportunidade para mim ir até Roma. Olha mais um segredo de uma oração aí que vai ser respondida por Deus. Paulo tinha um desejo de ir em Roma, mas ele orava: Deus, eu sei que a minha vontade é em Roma, mas se não for a tua vontade, que não aconteça. Mas se for pela tua vontade, Deus, que eu vá até Roma pregar o Evangelho. Ah, se todos os cristãos aprendessem esse princípio, o princípio do Pai Nosso: seja feita a tua vontade e não a minha, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Lá no Getsemane, Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Lá em João diz que o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz também que seca-se a erva, cai as flores, os homens para ir para outra cidade. Percebeu? Até mesmo, e não era fazer uma coisa errada, era para ir pregar, irmãos. Jesus, o que Jesus tinha falado? Ide,
pregar o evangelho a toda criatura. Mas mesmo assim Paulo orava: Deus, se for pela tua vontade, que eu vá ali. Certa feita, o que aconteceu com Paulo? Paulo queria ir para um lugar, o que aconteceu? Ele foi dormir, ele teve uma visão: passa a Macedônia e nos ajuda. Então ele entendeu que a vontade de Deus é que ele fosse para a Macedônia. Então nós devemos entender isso, irmãos. Deus não está preocupado com nossas boas intenções, porque tem um ditado que diz aí, os irmãos já ouviram: de boa intenção o inferno já está cheio. Ou seja, a boa intenção nossa não vai valer de nada. Se não estivermos na vontade de Deus, não seremos bem-sucedidos. Um homem que teve uma boa intenção foi Davi, segundo o coração de Deus. Qual era a sua intenção, pastor José? Era trazer a arca para Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. Saul nunca pensou nisso. Saul só pensava em si próprio. Davi agora quer trazer a arca. Só que o que aconteceu? Ele foi trazer em carros, em bois. O que aconteceu? O servo ali, quando tocou na arca, caiu morto. Por quê? Porque Davi não foi pela vontade de Deus. Não foi como a palavra de Deus mandava, que era para os sacerdotes ou levitas carregar a arca no ombro. Mas ele quis fazer, por ignorância talvez, do jeito dele, trazendo numa carruagem, ou pela tecnologia, ou por métodos humanos. Então não dá certo, irmãos. Quando Abraão e Sara tentaram ajudar Deus, Agar teve filhos com Abraão. O que aconteceu? Só aconteceu tragédia, porque não foi pela vontade de Deus, foi pela vontade do homem. Então nós devemos sempre orar, sempre pedir misericórdia de Deus, para que façamos a vontade, o querer de Deus. Outra vez Davi queria construir um templo. Natan disse: vai, porque Deus é contigo, Davi. Todas as guerras você vence. Natan vai e fala: pode construir, Davi, Deus é contigo. E Natan está indo embora. Não sei se ele orou, dobrou os joelhos. Aí Deus falou com Natan: Natan, volta lá e fala para Davi que eu não quero que ele construa um templo para mim. Não é a minha vontade, porque ele derramou muito sangue. Manda o seu filho Salomão que vai construir o templo. Então nós devemos saber ouvir não de Deus, irmãos. E não é só com coisas boas, é com coisas ruins também. É com coisas que o nosso coração quer. Devemos pedir a Deus para que a vontade dele cumpra-se em nossa vida. Verso 11. Por que Paulo queria ir em Roma? Para visitar Roma, para ver o Coliseu, para ver o imperador Nero, para ver ali as danças dos romanos, as orgias. Por que Paulo queria ir em Roma? Olha lá o que ele queria fazer em Roma. Então esse deve ser o nosso desejo, irmãos. Tanto para trabalhar, tanto na nossa família, tanto na igreja, ou qualquer coisa que fazer, isso tem que permear em nosso coração. Olha lá, verso 11. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados por Deus. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus e ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Olha que coisa linda, irmãos. Muitos crentes não gostam de ler a Bíblia porque acham que é um livro complicado. Mas se você parar para ver só o capítulo 1 de Romanos, essas declarações, o desejo de um cristão, de um salvo, de um apóstolo, de um chamado por Deus, de um escravo de Jesus Cristo é esse: é comunicar a vontade de Deus, os dons espirituais, comunicar a palavra de Deus à igreja. E o que eu acho mais lindo é que Paulo não era arrogante. O que Paulo disse? Para que também quando eu estiver com vocês, eu seja consolado por vocês, eu aprenda com vocês, tanto pela fé mútua, a vossa como a minha, eu possa ser consolado. Esse é o consolo de um pastor, de um obreiro, quando ele vai pregar numa igreja, quando ele vai servir em alguma igreja. Deus abençoa o povo, aquilo consola o coração dele. A Bíblia diz que ele vai até muitas das vezes chorando, mas quando ele vê o fruto, vê o Espírito Santo operando, então ele sai com alegria, pulando e saltando. E não tem homem que entende isso, não tem homem que arranca isso. Por quê? Porque ele é consolado, ele é fortalecido pela fé mútua, ou seja, pela comunhão. Crente não foi chamado para ser solitário. Crente foi chamado para estar em comunhão com os irmãos. Quando eu digo irmãos, não digo somente da nossa denominação, mas digo os irmãos da fé, aqueles que têm a mesma fé que nós, que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então saiba você, irmão, que você pode ser consolado por quem está do teu lado aí.
E você também pode consolar pela sua fé, ajudar, exortar, confortar o irmão que está do teu lado aí também. A Bíblia diz em Eclesiastes, é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levantará. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Cada um palito de fósforo, você quebra facinho, não quebra? Mas se eu tivesse aqui uma caixinha de palito de fósforo, te desse 10 palitinhos para você quebrar, talvez você não conseguiria quebrar, porque é mais difícil. Assim também a igreja. Quanto mais união tiver, unanimidade, mais poder e mais força diante de Deus. Paulo, muitas vezes, ele mesmo diz aqui, irmãos, não estou tirando coisa da minha cabeça, que ele queria ir até Roma, mas ele tinha sido impedido. Ele queria ir a Roma para ter algum fruto. Qual era esse fruto? Almas para Jesus, a qual também ele já tinha ganhado entre os demais gentios. Vamos ao 14. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que está em Roma. Você é devedor hoje, daquele que está no bar bebendo, arabaxanga, arabacoma, nagachai, daquela que está se prostituindo, daquela criança órfã, daquela pessoa no hospital, daquele homem no presídio, da tua família muitas vezes que te ignora. Você é devedor de todos. Eu sou devedor de vocês, vocês são meus devedores. A Bíblia diz em Romanos: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então eu devo o amor a todos que estão aqui. Vocês devem o amor a mim, porque o mandamento de Deus é amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Em Romanos, se eu não me engano, capítulo 14 vai dizer isso: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Paulo sabia que era devedor. Então, quando nós temos essa convicção também de que somos devedores, irmãos, então nós passamos a ser humildes. Humildade. Nós passamos a ser simples. Simplicidade do Evangelho. Simplicidade da vida cristã. Mansidão. Aprendei de mim, disse Jesus, porque sou manso e humilde de coração. Eu sou devedor, Paulo está dizendo. Eu sou devedor aos judeus, aos gregos, aos bárbaros, aquelas pessoas ruins, talvez aos canibais, aos índios. Eu sou devedor tanto a sábios como a ignorantes. Eu estou falando isso aqui, eu estou me lembrando de um missionário dos Estados Unidos, chamado David Bryant, um jovem. Ele estava noivo da filha de Jonathan Edwards, que se chamava, se eu não me engano, eu esqueci o nome dela agora. E ele estava noivo, mas antes dele se casar, ele foi para a tribo dos índios. Quais índios aquele missionário foi pregar? Para os silvícolas, que eram os índios que existiam ali nos Estados Unidos. E o que aqueles índios faziam? Eles comiam pessoas, eles eram canibais. Aquele missionário foi lá mesmo correndo risco de própria vida, porque ele sabia que ele era devedor daquele povo. Aquele povo que estava na ignorância, que não conhecia Deus, não conhecia a verdade, que eram bárbaros. Ele era devedor para anunciar a eles o Evangelho e a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré. Então o que nós aprendemos com isso, irmãos, é que somos devedores. Você é devedor de todas as pessoas a qual você conhece. E qual é a tua dívida? Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Anunciar a mensagem de Deus. Anunciar a palavra de Deus a estas pessoas. Versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Paulo não se envergonhava de ser devedor às pessoas e para anunciar o Evangelho de Jesus. Por que Paulo não se envergonhava? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação. E tudo vai se resumir a isso no final das contas. Não vai se resumir em quantas curas divinas aconteceu, em quantas revelações e profecias, ou em quantos carros zeros, casas próprias nós tivemos, ou amigos. Tudo no final vai se resumir a isso: ou você é salvo, ou você é condenado. Ou você vai para a vida eterna, ou você vai para a morte, para a condenação e para a separação eterna de Deus no inferno.
E o único método de salvação é este, é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Tem muita gente que está achando por aí que poder de Deus é línguas estranhas, poder de Deus é profecia, é pular, é dançar, é rodopiar. Tudo isso, irmãos, pode ser até um sinal, mas nada disso se compara, nada disso é uma gotícula diante do maior poder de Deus pela Bíblia, que é o poder de salvação, é o poder de transformar um homem corrompido pelo pecado, corrompido pela maldade, pela inveja, pela avareza, transformar este homem, esta mulher, numa nova criatura em Jesus Cristo. É o maior poder. Paul Washer disse algo que eu acho interessante. Ele disse que ao seu ver, o poder de salvação do Evangelho, ele é um poder que Deus usa maior do que o próprio Deus usou na criação. Ou seja, na criação dos céus e da terra, do nada Deus criou tudo. Agora, o poder de salvação de Deus para salvar o homem é maior do que o poder da criação. Por quê? Me explica o porquê. Eu vou te explicar. Porque a nossa massa estava corrompida, ou seja, a massa do ser humano, a carne, o corpo, o nosso corpo, a nossa vida estava deturpada, corrompida pelo pecado. Então, qual é o poder de Deus do Evangelho? A mensagem que Paulo disse em 1 Coríntios, a minha pregação, quando eu fui ter convosco, não foi em palavras de sabedoria humana, mas fui em demonstração do Espírito e de poder. Qual era esse poder que Paulo falava? Era o poder que Deus usa através do Espírito Santo de convencer um homem do pecado, do juízo e da justiça, e transformar este homem que antes amava o mundo, amava as bebidas, as farras, o pecado, desprezava Deus, desprezava o amor, desprezava as coisas espirituais, é transformar este homem, esta mulher, numa nova criatura, fazer ele se regenerar, nascer de novo, então ter ódio, abominar as coisas que antes ele amava e amar as coisas que outrora ele detestava, que eram as coisas de Deus. É maior o poder de Deus na salvação do que na própria criação de todas as coisas, porque do nada Deus criou tudo. Agora Deus, quando vai ter conosco, Ele tem que catar uma massa corrompida que somos nós, e pela sua graça nos transformar em filhos de Deus, nos transformar numa nova criatura, fazer com que nasçamos de novo. Por isso Paulo, bem conhecedor disso, sabia que o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem, aquele que crê, tanto o judeu como o grego. A salvação é para todos. O justo viverá pela fé. Onde está esse versículo? Só tem um versículo do Antigo Testamento que fala sobre fé. Os irmãos sabiam disso? Pode procurar, de Gênesis a Malaquias, você não vai achar a palavra fé. Você vai achar até que Abraão creu em Deus, que muitos creram, confiaram em Deus. Mas a palavra fé só tem no livro de Abacuque, quando ele diz: o justo viverá pela fé. Agora no Novo Testamento tem várias palavras, vários versículos que falam sobre a fé. No Antigo só um. E é neste um que Paulo pega de Abacuque e traz para o Novo Testamento dizendo: o justo viverá pela fé. Ou seja, você vai viver pela fé. E qual é essa fé? Na justiça de Deus. Qual é essa justiça de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se a justiça de Deus fosse sem Jesus Cristo para nós, com certeza seria condenação. Só isso, irmãos, iria nos restar. Porque Deus é justo. E quando Ele pega pessoas injustas, que éramos nós, ou que somos nós, pessoas injustas desse mundo, o que um Deus justo faz com pessoas injustas? Mesmo sendo amor. Não tem outro caminho a não ser a condenação. Mas quando nós vamos até Deus, através da justiça de Deus, que é Cristo, então a salvação acontece. Verso 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade e a justiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Agora Paulo vai começar a mexer na ferida de toda a humanidade, irmãos. Isso agora
que nós vamos começar a entrar nesse assunto, não se refere à igreja, mas Paulo vai chamar todo mundo agora e vai mostrar e provar pela Escritura que todo mundo debaixo de Deus é indesculpável, é condenado, é pecador, é fadado ao inferno. Paulo, ele vai demonstrar isso, se eu não me falo a memória, até o capítulo 4. E a partir do 4 ele vai começar a mostrar o caminho para a salvação. Então aqui Paulo já começa a dizer que a ira de Deus se manifesta sobre a terra. Por que a ira de Deus se manifesta sobre a terra? Por causa da injustiça do homem, que muda a verdade de Deus em mentira. Por quê? Porque eles conheciam a Deus, eles, pelas coisas visíveis e invisíveis, pela criação de Deus, eles são indesculpáveis. Ou seja, se você abrir a sua Bíblia no Salmo 19, diz a Bíblia que os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, pela natureza, pelos céus, pela criação, todos os homens já são indesculpáveis. Ou seja, não tem desculpa de dizer, olha, eu não sirvo a Deus porque eu nunca vi a Deus. Somente pela criação da natureza, dos animais, das florestas e até mesmo do próprio ser humano, nós já temos a convicção de que existe um Deus nos céus. Ou seja, o homem, portanto, se torna indesculpável, inexcusável. Não tem como ele dizer, olha, eu não sabia. Ele vai chegar no juízo final e vai dizer, eu não sabia que existia Deus. Eu não sabia que existia um Criador. Eu achava que o homem veio do macaco, eu achava que a terra veio do Big Bang, a grande explosão. Eu achava tantas e tantas coisas, eu não acreditava, eu era ateu. Mas nesse dia os homens serão indesculpáveis. Versículo 21, Paulo vai continuar mostrando a chaga da humanidade. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Você glorifica a Deus como Deus hoje? Ou você glorifica a Deus como uma máquina de latinha de refrigerante? Eu não entendi, eu vou te explicar melhor. Você glorifica a Deus somente quando você coloca as suas moedinhas ali naquela máquina e recebe as latinhas. Ou seja, você só glorifica a Deus quando você tem algum motivo aparente. Ou seja, quando Deus te cura, quando Deus salva alguém na tua família, quando Deus te abre uma porta de emprego, te dá um carro. Você só glorifica a Deus com esses motivos? Ou você glorifica a Deus porque Ele é? Porque Ele é Criador, porque Ele é Senhor de tudo. Esse deve ser o motivo de nós glorificarmos a Deus. O pregador não precisa ficar pedindo para você dar glória a Deus, vai orar no monte, ora, leia a palavra, tenha uma vida com Deus, não. Porque se você conhecer a Deus, você vai glorificar a Deus. E não é somente com a boca, não. Esse glória a Deus que eu estou falando aqui é glorificar a Deus com a sua vida, com o seu testemunho. É bíblico? É bíblico. Mateus, Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas obras, que o Pai realiza através de vocês, e glorifiquem ao Pai pela vida de vocês. Ou seja, que as suas vidas se tornem um testemunho de luz, um testemunho de verdade, de amor, de graça, a fim de que a humanidade veja vocês e glorifiquem ao Pai pela vossa vida e pelo vosso trabalho do Senhor. Glorificar a Deus. Mas a humanidade não quer isso. Eles não querem glorificar a Deus. Outra coisa, nem lhe deram graças, nem agradeceram. Não glorificaram a Deus como Deus, nem tampouco lhe agradeceram. Não agradeceram a Deus pelo ar que respira, não agradeceram a Deus pela comida, pelas vestes, pela saúde. Não agradeceram, não deram graças a Deus. Mas o que aconteceu? Antes, em seus discursos, se desvaneceram. Ou seja, nas suas pregações, filosofias, livros de história, de ciência, de psicologia, desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu, ou se escureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Aqui Deus vai começar a falar sobre idolatria. Deus vai começar a falar sobre ídolos. Pessoas que dizem-se sábias, mas que tornaram-se loucas. Pessoas que dizem conhecedoras da palavra, conhecedoras da verdade, mas tornaram-se loucas. Por que tornaram-se loucas? Porque incorruptível elas adoraram. Elas fizeram imagens de homens corruptíveis, de aves
de quadrúpedes e de répteis. Isso acontece hoje, irmão? Será que acontece hoje? Eu não vou entrar aqui nem no ramo da igreja católica. Eu vou entrar no próprio meio evangélico. Pessoas que estão adorando homens, pastores, apóstolos, missionários, prosperidade, estão mudando a glória de Deus incorruptível em uma moeda, uma nota, em um cartão de crédito, em dinheiro na conta, em fama, em mídia. Estão mudando a glória do Deus incorruptível em semelhança de aves, de quadrúpedes e de répteis, animais detestáveis. Verso 24: pelo que também Deus os entregou aos desejos, às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Isso, irmãos, é que nós vemos acontecer nesse mundo. As pessoas, elas não querem Deus. O que então Deus faz com elas? Deus entrega essas pessoas aos desejos do seu coração, a imundícia, a desonra do seu corpo, a prostituição, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então nós devemos, irmãos, prestar atenção para não mudar a verdade de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Agora que eu faço uma pergunta para cada um de nós nessa noite: temos servido mais o Criador ou a criatura, ou as coisas criadas? Temos nos dedicado mais à criatura ou ao Criador? Nós vivemos numa época em que as pessoas se dedicam mais à criatura ou à criação do que ao Criador, que é bendito eternamente. O que acontece com quem se dedica à criatura? Agora você vai ver o que acontece no jornal, nesse mundo. Paulo vai dizer aqui, parece que até a notícia do jornal: pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade, prostituição, uns para com os outros, varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O crescimento avassalador, assustador do homossexualismo, do lesbianismo, da depravação sexual, depravação moral. Por que isso está acontecendo no Brasil e em todo o mundo? Porque os homens estão adorando mais a criatura do que o Criador. É por isso que lá em Brasília tem uma lei que chama PL 122, a qual diz que se um pastor, se for aprovada essa lei, pregar contra o homossexualismo, ele pode ser processado por preconceito. Ou seja, sentar um casal de homossexual aqui dentro e eles falarem para o pastor: pastor, eu quero que você nos case, e o pastor se negar a fazer o casamento, ele pode até ser preso. Se dois homossexuais estiverem se beijando numa escola, ou na rua, até mesmo dentro da igreja, alguém falar alguma coisa para eles pararem, eles podem processar a pessoa por preconceito, porque eles vão declarar que a pessoa está ali criticando o estilo de vida deles. Queridos, a lei no Brasil diz que devemos ter liberdade de expressão. Eu não estou pregando aqui que nós devemos chegar com uma pedra e apedrejar os homossexuais, jamais. Jesus jamais mandaria alguém fazer isso. Não estou dizendo aqui que devemos orar para Deus matar eles, também não. Mas uma coisa é certa: devemos pregar a verdade. Quem ama fala a verdade, não é hipócrita, não é mentiroso. Por que Jesus foi crucificado? Porque ele falou a verdade para os fariseus. Ele falou a realidade. Ele falou: as suas religiões são hipocrisia, vocês são sepulcros caiados, vocês aos homens parecem bons, mas Deus conhece o vosso coração, que vocês são mortos por dentro. Então eles se iraram contra Jesus e por inveja entregaram ele para ser morto e para ser condenado. Então isso acontece, tudo isso está acontecendo no Brasil. O homossexualismo, a prostituição. Por quê? Porque os homens estão abandonando a Deus para servir a criatura, para servir ao pecado, para servir ao mundo.
são como Sodoma e como Gomorra. Note que a Bíblia é bem clara: mulher com mulher mudou o uso natural, e homem com homem se inflamou em sua sensualidade. Tem muitos que têm medo de pregar isso, tem medo de falar desses assuntos, porque tem medo de ser processado, de ser preso. Irmãos, é melhor você ter a cabeça cortada por permanecer na verdade, do que ser um hipócrita como a maioria é, só para ganhar dinheiro, só para ter fama. Eles são dessa seguinte lógica: eu não vou mexer com ninguém, assim ninguém mexe comigo. Mas Deus não nos chamou, irmãos, para ficar quietinho no lugar, não. Deus nos chamou para ser corajosos e pregar a verdade. Paulo hoje disse algo que me chamou muito a atenção também. Ele disse assim: o Evangelho vai fazer duas coisas. Ou ele vai fazer que você ame o Evangelho, ou vai fazer que você se volte contra ele com ira e com fúria, rangendo os dentes. Assim foi na vida de Paulo, foi na vida dos apóstolos. Ou as pessoas se convertiam, ou queriam eles mortos a qualquer custo, porque a mensagem do Evangelho é de arrependimento, mudança de comportamento, conversão. João Batista pregava e dizia o quê? Produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, convertam-se. Não adianta vocês virem aqui tomar um banho e ir embora. Se vocês não produzirem fruto digno de arrependimento, o machado vai cortar vocês e vai lançar vocês no fogo que não se apaga. Assim é a Bíblia. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. É o retrato do mundo atual isso aqui ou não é, irmãos? Homens cheios de iniquidade, pecado, prostituição, malícia, desejos egoístas no seu coração, avareza, amor ao dinheiro. Tudo que eles olham uma maneira de ganhar dinheiro. Eles olham o ministério como uma maneira de ganhar dinheiro. Olha a igreja, olha as pessoas como uma maneira de ganhar dinheiro. Olha o trabalho, olham tudo por avareza. Olham para o irmão e vê: o irmão tem um carro, eu queria ter o carro igual aquele irmão tem. Eu queria ter a casa que aquela pessoa tinha. Eles cobiçam tudo e a todos. Avarento. A Bíblia diz que a avareza é idolatria diante de Deus. Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás nada, nem a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a serva do teu próximo, nem o boi, nem o jumento, não cobiçarás. É o mandamento de Deus. Por quê? Porque quem cobiça se torna avarento. E esse foi a raiz do pecado de Judas, de Balaão, porque cobiçaram dinheiro, cobiçaram tantas e tantas coisas. Maldade. Homens maldosos matam pai, matam mãe, matam pessoas por causa de time de futebol, matam pessoas por causa de briga, matam pessoas por qualquer coisa hoje. A maldade do ser humano, um coração maldoso, não tem misericórdia das pessoas, não se preocupa com os próximos, só se preocupa com si mesmo. A Bíblia diz: cheios de inveja, homicídio, contenda, brigas, enganos, mentiras, malignidade. É o retrato do mundo atual. Liga o jornal e assista e veja se isso não é a realidade. A prostituição, a pedofilia, pessoas que têm relações sexuais com crianças. O que está acontecendo nesse mundo, irmãos? É a ira de Deus sendo derramada. Os homens estão sendo entregues aos seus próprios desejos malignos. Por quê? Porque eles não querem Deus, eles não querem a glória de Deus, não querem servir a Deus. Eles querem um Deus que os sirva, eles querem um Deus que os abençoe, que os proteja, que prospere eles, mesmo eles estando no pecado, no erro, na mágoa. Então Deus está entregando essa humanidade ao seu próprio desejo egoísta. Que mais? Versículo 30. Sendo murmuradores. Pessoas que só murmuram, reclamam, blasfemam de Deus, murmuram contra tudo, murmuram contra Deus, contra os pais, contra o patrão, contra o pastor, contra a família, contra o pai, contra o esposo, contra a esposa. Murmuram de tudo, irmãos. É a característica também desse mundo. Detratores, pessoas que não têm palavra, se ensinam ou não, são pessoas detratoras, infiéis nos contratos. Aborrecedoras de Deus, pessoas que aborrecem a Deus. Você está numa rodinha, por exemplo, está conversando de futebol, a rodinha está cheia.
Conversa de mulher, a rodinha enche. Começa a falar de Deus, a rodinha vai embora. Porque as pessoas aborrecem a Deus, aborrecem o Senhor. Injuriadores, pessoas que injuriam, falam palavrão, xingam as pessoas, soberbos, pessoas orgulhosas, que não sabem pedir perdão, que não são humildes, que é só ter um bem material a mais que o outro, já se tornam soberbas, orgulhosas, arrogantes, presunçosas. É um retrato da nossa humanidade. Mais um, esse você vai se espantar. Versículo 30. Inventores de males. Qual foi o século, irmão? Agora eu te faço uma pergunta. Qual foi o século da história do mundo em que o homem tem mais inventado mal do que a nossa geração? Eles têm inventado bomba nuclear, bomba atômica, bomba biológica, bacteriológica, bomba de tantas espécies, até armas sonares eu já vi na internet, que lança som nas pessoas de alta frequência, que faz todos caírem no chão por causa do som, que é capaz até de estourar um tímpano de uma pessoa que é o órgão ali que faz a gente ter audição. Armas que os homens têm inventado, que mais? Drogas. Cada vez mais as pessoas têm inventado tipos de droga, misturado essa com aquela bebida com aquela. Inventores de males. É o retrato da nossa humanidade atual. Inventa o mal. Inventa até o mal da igreja, pastor. Como que eu vou fazer uma campanha para me vender esse lenço ungido, esse cajado de Moisés, essa rosa ungida? Como que eu invento uma campanha? Eu vou falar que a obra está sofrendo, então eu vou fazer carnezinho, fazer cada um dar 100, 200. São inventores de mal, de males, são malignos. É a realidade da nossa sociedade atual. Inventores de males. É isso que o homem inventa. Cada vez inventando novas armas, novas tecnologias, computador com novos tipos de pecado. O pecado sexual da internet, onde as pessoas se blogam nos MSNs e ficam pelados, nus, um no seu computador, o outro no outro computador, sem ninguém ficar sabendo. Cada vez mais o homem tem inventado mal, práticas malignas, mas Deus está voltando, Jesus está voltando para buscar o seu povo. Devemos estar atentos a isso. Inventores de males. Quantos jovens estão aí para fora, se você ver, estão presos nas drogas? Por quê? Inventores de males inventaram essas coisas, inspirados por Satanás. Mais uma coisa, essa você vai arrepiar. Os mais antigos sabem que a obediência ao pai, a obediência à mãe, era uma característica que existia antigamente. Hoje não, olha o que a Bíblia diz: desobediente ao pai e à mãe, no versículo 30. Pessoas que são desobedientes aos pais, desobediente às mães. Hoje é o retrato atual da nossa geração. Pessoas que desobedecem pai, desobedecem mãe, desobedecem a tudo. É um fruto do quê? Do não conhecimento de Deus. O que mais? Verso 31. Nécios, infiéis nos contratos. Nécios são pessoas loucas, infiéis nos contratos. Hoje, se você for comprar um carro, for numa loja e comprar alguma coisa, você vê a burocracia que é. Você tem que dar nome, o olerite, tem que dar isso, tem que dar aquilo, tem que dar telefone de referência. Por quê? Tem que fazer tudo isso? Porque o homem hoje, a mulher hoje é infiel no contrato. Então as lojas já não estão confiando mais no ser humano. Já não estão confiando de vender qualquer coisa para qualquer um. Porque elas sabem que muitos vão dar calote. Mesmo até tendo um bom olerite, tendo referência, mesmo assim, 10% daqueles que estão comprando vão dar calote. Não vão pagar. Por quê? Infiéis nos contratos, sem afeição natural, ou seja, não tem afeição por Deus, não segue a palavra de Deus, irreconciliáveis, sem misericórdia para com as pessoas. É o retrato do mundo atual. Verso 32 para terminar este capítulo, e a próxima segunda vamos começar o 2. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que eu já disse aos irmãos, a criação, o evangelho de Jesus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com aqueles que fazem. Ou seja, além de as pessoas fazerem coisas erradas, elas aplaudem quem ainda faz coisa errada. Se você vai numa rodinha de escola, quando eu estava na época da escola, o comentário dos jovens da noitada era: hoje eu bebi tanto, eu catei tantas mulheres. O outro falava: não, mas hoje eu bebi mais que você, eu misturei essa com aquela. Esse é o comentário. Além de a pessoa fazer o que é errado, ela consente naqueles que fazem também. É a realidade do mundo atual. E próxima segunda vamos
continuar no capítulo 2, amém? Vamos continuar esse estudo bíblico. É disso que nós precisamos, irmãos, da palavra de Deus. Muitos são respaldados em tantas coisas, por isso a vida não vai para frente, as coisas não dão certo, porque estão respaldados em profecias humanas, em visões humanas, estão respaldados no coração, nas pessoas, por isso não tem a casa na rocha. Mas quem se firma nessa palavra e aprende dela, esse vai ser bem-aventurado diante de Deus. Vamos se colocar em pé para